Sejam bem-vindos ao módulo 3 do curso Mais Educação Inclusiva, da Reflexão à Ação. Neste módulo, vamos focar-nos nas dimensões para uma escola inclusiva, nos recursos para um ecossistema inclusivo, alguns dos quais, como o desenho universal para a aprendizagem, serão abordados de forma bastante completa, e na parceria escola-comunidade-famílias. São objetivos deste módulo conhecer formas de desenvolver uma educação inclusiva de qualidade para todos os alunos, identificar formas de criar uma sala de aula inclusiva, ajustar práticas pedagógico-didáticas que promovam o potencial de todos os alunos. Como já vimos nos módulos anteriores, a inclusão está interessada em aceitar a diversidade, em beneficiar todos os alunos e não apenas os excluídos, em admitir as crianças que se possam sentir excluídas e em promover igual acesso à educação ou tomar algumas medidas para certos grupos de crianças sem as excluir. Importa ainda salientar que a inclusão não está interessada em reformar a educação especial, mas sim reformar tanto o sistema de educação formal como o não formal. Não está interessada em dar resposta apenas à diversidade, mas sim melhorar a qualidade da educação para todos. Não está interessada em criar escolas especiais, mas sim proporcionar apoios adicionais para os alunos do sistema educativo regular. Não está interessada em resolver apenas os problemas das crianças com condição de deficiência. E também não está interessada em resolver os problemas de uma criança à custa de outra criança. Uma mudança no sentido de uma educação inclusiva significa tentar seriamente promover a qualidade na sala de aula, razão pela qual dedicamos um módulo completo ao tema da escola inclusiva. Para isso, são necessárias algumas mudanças na escola. Ter como foco a flexibilidade, tanto estruturalmente como a nível de conteúdos, oferecer oportunidades para uma variedade de métodos de trabalho e de aprendizagem, e de forma a que nenhum aluno fique de parte. Olhar as diferenças como oportunidades de aprendizagem, o que importa aqui explicar que colocar o aluno no centro não significa que os alunos necessitem de ser ensinados separadamente para aprenderem. E por último, talvez o aspecto mais importante e que sustenta esta mudança de paradigma de uma escola inclusiva. A qualidade em educação tem de ser considerada muito mais do que os resultados académicos dos alunos. A diversidade e a flexibilidade são encaradas como importantes fatores para o desenvolvimento e crescimento pessoal de todos os alunos. Mas para quem não vê estas premissas pela primeira vez e se questiona, mas como fazê-lo? Vamos por partes. Em primeiro lugar, dando prioridade às necessidades, interesses e capacidades individuais dos alunos. A escola para todos é um local de aprendizagem coerente, mas diferenciado. Em segundo lugar, na organização da sala de aula podem ser feitas adaptações individuais. Além disso, os alunos podem apoiar-se uns aos outros de acordo com as suas capacidades e áreas fortes. E ainda, definindo estratégias para ultrapassar ou eliminar barreiras para uma completa participação dos indivíduos. Tal como vimos no módulo 1, encontramos alguns obstáculos neste caminho, como por exemplo valores e atitudes já existentes, falta de compreensão, falta de conhecimentos necessários, recursos limitados e organização desadequada. Mas não há inclusão se não houver mudança na escola como a conhecemos hoje. E como diria um conceituado autor português, David Rodrigues, uma escola inclusiva é aquela que está em movimento. E é neste processo contínuo de desenvolvimento da aprendizagem e da participação de todos os alunos que a inclusão acontece na prática. De acordo com o Índex para a Inclusão, um documento elaborado para as escolas do Reino Unido e que foi adotado por muitos outros países como referência, existem 3 dimensões que conduzem a escola para uma educação inclusiva. São elas: a criação de uma cultura inclusiva, que inclui a construção do sentido de comunidade e o estabelecimento de valores inclusivos, a implementação de políticas inclusivas, que resulta de desenvolver a escola para todos e organizar o apoio à diversidade, e, por último, a promoção de práticas inclusivas, que consistem em organizar a aprendizagem e a mobilizar os recursos. De seguida, abordamos cada uma destas dimensões. Criar comunidades inclusivas não é mais do que criar comunidades seguras, acolhedoras, colaborativas e estimulantes em que todos são valorizados.
Os professores, pais, comunidades, autoridades escolares, orientadores curriculares, escolas de formação de educadores e empresários na área da educação são alguns dos atores que podem funcionar como recursos valiosos no apoio à inclusão. Alguns deles, como os professores, pais e restante comunidade, são muito mais do que um recurso valioso. Eles são os elementos-chave para apoiar todos os aspectos do processo de inclusão. Criar um sentido de comunidade com vista a criar uma cultura inclusiva não é mais do que aproximar todos estes atores e permitir que todos cooperem entre si. Além disto, a escola deve ser um modelo de cidadania democrática em que todos são bem-vindos e respeitados. Uma escola em que funcionários e gestores trabalham juntos. A inclusão é vista principalmente como a colocação em prática de valores inclusivos. Trata-se de um compromisso com determinados valores que explicam o desejo de superar a exclusão e promover a participação. Todos os valores são necessários para o desenvolvimento educacional inclusivo, mas segundo o Índice para a Inclusão, 5, como os que aqui apresentamos, são os que mais podem contribuir no estabelecimento de estruturas, procedimentos e atividades inclusivas na escola. São eles a igualdade, a participação, a comunidade, o respeito pela diversidade e a sustentabilidade. Esta transição de valores deve ser alimentada pelo cotidiano. Ser claros sobre a relação entre valores e ações é o passo mais prático que podemos dar na educação. Leva-nos a saber o que fazer em seguida e a entender as ações dos outros. Nas escolas, isto significa associar valores aos detalhes de currículos, atividades de ensino e aprendizagem, interações em salas de professores e pátios de recreio e relações entre todas as crianças e adultos, assim como famílias e entidades da comunidade. Estabelecer valores inclusivos passa por desenvolver valores inclusivos que são compartilhados, encorajar o respeito a todos os direitos humanos, encorajar o respeito à integridade do planeta Terra, entender a inclusão como a ampliação da participação de todos, ter altas expectativas para todas as crianças, valorizar todas as crianças de igual forma, combater todas as formas de discriminação, promover interações não violentas e resolução de problemas, encorajar crianças e adultos a sentirem-se bem a respeito de si mesmos e contribuir para a saúde das crianças e dos adultos. Passando para a segunda dimensão da educação inclusiva, é preciso que a inclusão seja a filosofia fundamental e que esta seja ditada por políticas inclusivas. Quando falamos em desenvolver uma escola para todos, é importante esclarecer que a educação para todos não implica automaticamente inclusão. A inclusão propriamente dita foca-se em reformar as escolas e em assegurar que todas as crianças recebam uma educação adequada e de qualidade dentro dessas escolas. A fundamental transformação social que constitui a base para uma mudança na escola requer autoformação. O currículo pode também constituir um instrumento para fomentar a tolerância e promover os direitos humanos. Este conhecimento pode ser uma ferramenta poderosa para ultrapassar as diferenças culturais, religiosas e outras e trazer vantagens para professores, alunos e restantes membros da sociedade. Quando falamos em desenvolver uma escola para todos, falamos ainda, entre outros fatores, da contratação e da promoção dos profissionais serem feitas de forma transparente e justa, dos novos profissionais receberem ajuda para se adaptar à escola e da escola organizar as turmas de forma a dar oportunidades a todos os alunos. Organizar o apoio à diversidade contribui também para o estabelecimento de políticas inclusivas. Isto implica organizar o apoio à diversidade. Na prática, dar uma margem de tempo flexível para os alunos estudarem determinados assuntos, dar maior liberdade aos professores para escolherem os seus métodos de trabalho, proporcionar aos professores oportunidades de dar apoio especial em disciplinas práticas, por exemplo, orientação e mobilidade, além dos períodos reservados para as disciplinas mais tradicionais, reservar tempo para apoio adicional ao trabalho de sala de aula e dar ênfase aos aspectos ligados ao treino pré-vocacional. Muitos currículos desejam que todos os alunos aprendam as mesmas coisas, ao mesmo tempo, e utilizando os mesmos meios e métodos. Mas os alunos são diferentes e têm capacidades e dificuldades diversas. Por isso, o currículo deve ter em consideração as várias necessidades dos alunos de forma a garantir sucesso para todos. Conjuntamente com os currículos flexíveis, deveriam ser adotadas metodologias de ensino-aprendizagem, também elas flexíveis. Algumas estratégias são refletir sobre que valores humanos estão a ser desenvolvidos através do currículo,
promovendo a inclusão. Ver se os direitos humanos e os direitos das crianças fazem parte do currículo. E ver se estes se referem à coexistência de direitos e responsabilidades e como é que estes são ensinados. Os conteúdos do currículo são importantes para a vida e para o futuro das crianças. Há que assegurá-lo. Ver também se o currículo tem em consideração o género, a identidade cultural e a língua mãe das crianças. Aferir se o currículo inclui educação ambiental. Avaliar se os métodos de ensino são centrados nas crianças e se são métodos interativos. Aferir se os resultados são registados e integrados na revisão do currículo. E de que forma é que este currículo se relaciona com os sistemas de avaliação nacional. Por último, até que ponto é que as autoridades da educação se responsabilizam pela verificação da sintonia entre a escola e as revisões e negociações curriculares. Finalmente, no que diz respeito à terceira dimensão da educação inclusiva, promover práticas inclusivas, a mesma pretende garantir que todas as crianças possam realmente aprender, mesmo as que estão sinalizadas como tendo necessidades específicas. É possível aproximar mais o que se ensina do que se aprende. Numa perspectiva inclusiva, se as atividades de aprendizagem forem destinadas a dar suporte à participação de todas as crianças, a necessidade de suporte individual diminuirá. Este suporte é provido quando os professores planeiam as aulas com todas as crianças em mente, reconhecendo os seus diferentes pontos de partida, interesses, experiência e abordagens à aprendizagem. Este suporte também é administrado quando as crianças se ajudam umas às outras. Organizar a aprendizagem significa ligar a aprendizagem à experiência e aos direitos, local e globalmente. As crianças são encorajadas a ser ativas, reflexivas, aprendizes críticas e são vistas como um recurso para a aprendizagem umas das outras. Os adultos trabalham juntos de modo a que todos assumam responsabilidade pela aprendizagem de todas as crianças. A aprendizagem é orquestrada de modo a que o ensino e as atividades de aprendizagem se tornem responsivos à diversidade de jovens na escola. Por fim, mobilizar recursos. Mobilizar recursos envolve reduzir barreiras à aprendizagem e à participação, criar uma direção comum para o desenvolvimento, moldar decisões e ajudar a resolver conflitos. Quando os valores são deixados claros e compartilhados pelas comunidades da escola, isto torna-se um grande recurso. Os valores inclusivos são assim constantes catalisadores do aumento da participação na aprendizagem e na vida mais ampla da escola. Há sempre mais recursos de apoio à aprendizagem e à participação do que são realmente utilizados. Há alguns indicadores que podem revelar se o sistema educativo de uma determinada escola está no caminho certo para evoluir para a inclusão. O Centro de Estudos sobre Educação Inclusiva dirigiu e aperfeiçoou o Index for Inclusive Schooling, o Índice para a Inclusão já aqui referido, que toma como ponto de partida o modelo social da deficiência. Este baseia-se numa prática e orienta o trabalho em volta de um ciclo de atividades que guiam as escolas através de fases de reparação, investigação, desenvolvimento e avaliação. Vamos agora explorar 4 recursos potenciadores de um ecossistema inclusivo. Tratam-se de instrumentos que devem ser considerados de forma integrada, articulada e flexível. Começamos pela abordagem multinível, um modelo compreensivo de ação ao nível da escola. Esta orienta-se para o sucesso de todos e de cada um dos alunos, através da organização de um conjunto integrado de medidas de suporte à aprendizagem. Este modelo de atuação tem impactos esperados nos diferentes intervenientes, nos diferentes espaços e nos diferentes níveis de organização e funcionamento da escola. Assenta nos princípios aqui apresentados e, a partir de uma visão e responsabilidades coletivas, organiza as medidas de suporte por vários níveis, medidas essas que são asseguradas continuamente. As lideranças da escola são orientadas pelos princípios da educação inclusiva. Existe um foco no currículo e na sua adaptação graças ao trabalho colaborativo da equipa educativa. O desenvolvimento profissional docente é também contínuo, devido às práticas pedagógicas teórica e empiricamente sustentadas. São definidos processos sistemáticos de monitorização e autoavaliação, para que este ciclo seja continuamente otimizado.
O desenho universal para a aprendizagem, onde nos vamos demorar um pouco mais, é também um modelo estruturante e orientador na construção de ambientes de aprendizagem e responde à necessidade de organização de medidas universais orientadas para todos os alunos. Este modelo constitui uma ferramenta essencial no planeamento e ação em sala de aula. Trata-se de uma abordagem curricular que assenta num planeamento intencional, proativo e flexível das práticas pedagógicas, considerando a diversidade de alunos em sala de aula. Reconhece que a forma como cada aluno aprende é única e singular. Oferece oportunidades para todos os alunos em termos de métodos, materiais, ferramentas, suporte e formas de avaliação. Implica uma abordagem flexível e personalizada por parte dos docentes, na forma como envolvem e motivam os alunos, no modo como apresentam a informação e na forma como avaliam também. Como vemos, assenta em 3 princípios base, que suportam um conjunto de orientações para tornar as salas de aula mais acessíveis a todos os alunos. São eles: proporcionar múltiplos meios de envolvimento, proporcionar múltiplos meios de representação e proporcionar múltiplos meios de ação e expressão. Vamos conhecer melhor cada um destes princípios. Proporcionar múltiplos meios de envolvimento passa por incentivar o interesse, dar suporte ao esforço e à persistência e proporcionar meios de autorregulação. Como incentivar o interesse dos nossos alunos? Disponibilizando opções quanto ao modo como cada objetivo pode ser atingido, assim como ferramentas, contextos de aprendizagem, apoio e tempo para terminar as tarefas. Permitir a participação dos alunos na planificação das atividades. Planificar atividades em que os produtos sejam autênticos, comuniquem com um público real e com metas claras. Envolver os alunos na definição dos seus objetivos de aprendizagem e de comportamento. Proporcionar tarefas que permitam uma participação ativa, exploração e experimentação. Proporcionar um clima de aceitação e apoio em sala de aula. Utilizar estratégias de antecipação das atividades diárias, rotinas e transições de ações, como por exemplo cartazes, calendários, horários e cronómetros visíveis. Variar o nível de estimulação sensorial, o ritmo de trabalho, o tempo e a sequência de atividades. Usar alertas para que possam ajudar os alunos a antecipar e a prepararem-se para tarefas novas. E ainda diversificar as atividades e fontes de informação de modo a que possam ser personalizadas e contextualizadas atendendo ao percurso individual dos alunos. E por fim, incluir atividades que promovam o uso da imaginação para resolver problemas novos e relevantes ou dar sentido a ideias complexas de forma criativa. Suporte ao esforço e à persistência. Como fazê-lo? Facultar lembretes periódicos recordando as metas a atingir. Estabelecer objetivos a curto prazo que permitam alcançar metas a longo prazo. Diferenciar o grau de complexidade e dificuldade das tarefas. Promover o envolvimento dos alunos na discussão sobre a avaliação. Variar o grau de liberdade ao nível dos desempenhos considerados aceitáveis. Enfatizar o processo, os esforços e os progressos no cumprimento dos conteúdos exigidos como alternativa à avaliação e à competição. Incentivar e apoiar oportunidades de interação e de interajuda entre pares. Recorrer a grupos de trabalho flexíveis e de aprendizagem cooperativa, com objetivos, papéis e responsabilidades bem definidos. Criar comunidades de alunos envolvidos em interesses e atividades comuns. Explicitar resultados pretendidos com o trabalho realizado em grupo, dando orientações, normas, critérios de avaliação claros e explícitos. E ainda facultar feedback orientado para a mestria, com enfoque no esforço e na persistência, em vez de capacidades inatas da criança. Facultar também feedback informativo, em detrimento de feedback comparativo. E por último, no que diz respeito ao primeiro princípio do desenho universal para a aprendizagem, como apoiar a autorregulação dos alunos na prática? Disponibilizando tutores que modelem o processo de estabelecimento de metas adequadas, considerando pontos fortes a melhorar. Apresentando instruções, lembretes e guias que permitam estabelecer objetivos de autorregulação, o aumento do tempo de orientação para as tarefas, face a distrações, e o aumento da frequência de momentos de autorreflexão e autorreforço. Apoiar também iniciativas que promovam a autorreflexão e a identificação de metas pessoais. Disponibilizar modelos diferenciados de suporte e de feedback para a gestão da frustração
o desenvolvimento do autocontrolo e promoção de competências ao nível da gestão de desafios, gestão de julgamentos negativos, focados em capacidades inatas. Usar situações reais para demonstrar competências ao nível da gestão de desafios e dificuldades. E, por último, criar oportunidades de visualização do progresso que permitam a monitorização das mudanças ao longo do tempo e, assim, a motivação do aluno. Passando ao segundo princípio, quando se pensa em proporcionar meios de representação, falamos em como melhorar a percepção, a linguagem, expressões matemáticas e símbolos e a compreensão do aluno. Como melhorar a percepção dos alunos? Apresentando a informação em diferentes modalidades sensoriais, por exemplo, visual, auditiva, tátil, sinestésica, disponibilizando alternativas visuais e não visuais de apresentação da informação, apresentando a informação em formatos adaptáveis, como ampliar o tipo de letra, amplificar o som, etc. No que diz respeito à linguagem, expressões matemáticas e símbolos, sugerimos algumas ações muito concretas. Associar o vocabulário a rótulos, ícones e símbolos e formas de representação alternativas, providenciar representações alternativas que clarifiquem ou tornem mais explícitas as relações sintáticas ou estruturais entre os vários elementos da significação, como, por exemplo, destacar os conectores e frases, indicar as ligações entre as ideias num mapa conceitual, apoiar a descodificação de textos, notação matemática e símbolos, como, por exemplo, usar ferramentas de tradução, incorporar apoios visuais para clarificar o vocabulário e, por último, apresentar alternativas como ilustrações, imagens, gráficos interativos para tornar a informação mais e melhor compreensível. E, por último, apresentar alternativas como ilustrações, imagens, gráficos interativos para tornar a informação mais compreensível. E a compreensão, como pode ser potenciada? Ancorando a instrução em conhecimento prévio e culturalmente relevante para a criança, utilizar diferentes formas de organização da informação, fomentar conexões entre as várias áreas curriculares, destacar padrões, pontos críticos, ideias-chave e conexões através de pistas e suporte que permitam aos alunos prestarem atenção à informação essencial, em detrimento da informação acessória, como, por exemplo, recorrendo a esquemas, a mapas conceituais, usar múltiplos exemplos para enfatizar aspectos relevantes. Proporcionar situações explícitas e apoiadas para generalização das aprendizagens em situações novas e práticas. Orientar o processamento da informação, a visualização e a manipulação, como, por exemplo, apresentar a informação de forma progressiva e sequencial, seccionar a informação em elementos mais pequenos e eliminar a informação acessória. O princípio 3 foca-se em proporcionar múltiplos meios de ação e de expressão, nomeadamente no que toca à atividade física, à expressão e comunicação e às funções executivas. No que diz respeito à atividade física, podemos disponibilizar alternativas à capacidade motora de resposta, como, por exemplo, podemos fornecer alternativas para o uso de caneta ou lápis, ou, no caso do uso do computador, alternativas para controlar o rato, quando necessário. Fornecer alternativas ao nível do ritmo, da velocidade e também da extensão da ação motora. Otimizar o acesso a ferramentas e produtos de apoio, recursos que facilitem o uso do lápis ou da caneta. Relativamente a meios de expressão e comunicação, podemos usar diferentes suportes para a comunicação, como, por exemplo, linguagem escrita, linguagem oral, desenho, música, artes visuais, entre outros. Recorrer a redes sociais e a ferramentas interativas da web, que muitas vezes vão ao encontro dos gostos e interesses dos alunos. O mesmo acontece quando utilizamos, por exemplo, aplicações. Utilizar materiais manipuláveis, utilizar ferramentas de conversão de material escrito em linguagem oral e vice-versa, corretores ortográficos e gramaticais, calculadoras, disponibilizar modelos diferenciados como referência para os alunos, dar feedback diferenciado e personalizado e proporcionar múltiplos exemplos com soluções inovadoras para problemas reais. E, por último, como meios para potenciar a função executiva na aprendizagem,
temos os seguintes: disponibilizar suporte para o estabelecimento de metas desafiantes e realistas, considerando o esforço, recursos e grau de dificuldade associados. Os planos individuais, por exemplo, são um bom meio para o fazer. Disponibilizar guias e listas de verificação para suporte ao estabelecimento de metas. Integrar lembretes de apoio à planificação e desenvolvimento de estratégias, como, por exemplo, parar para pensar antes de agir, mostrar e explicar o trabalho, pensar em voz alta. Disponibilizar suportes à fragmentação de objetivos a longo prazo em objetivos alcançáveis a curto prazo. Disponibilizar listas de verificação e modelos de planificação de um projeto com vista à compreensão do problema, estabelecendo prioridades, sequenciando e calendarizando as tarefas. Dar feedback explícito, específico e atempado que sirva de suporte à autorregulação da aprendizagem. Por exemplo, recorrer a perguntas orientadoras de reflexão, mostrar evidências do progresso, recorrer a estratégias diferenciadas de autoavaliação e de coavaliação. E assim terminamos esta parte dedicada ao desenho universal para a aprendizagem, enquanto um recurso potenciador no ecossistema inclusivo. De acordo com a Direção-Geral de Educação Portuguesa, a aplicação em sala de aula dos 3 princípios enunciados contribui para a criação de ambientes de aprendizagem acessíveis e desafiantes para todos os alunos, pelo que devem ser considerados na planificação das aulas. Passamos agora ao terceiro recurso apresentado, o Centro de Apoio à Aprendizagem, que consiste numa estrutura de apoio da escola, agregadora de recursos humanos, materiais e dos saberes e competências da escola. É importante clarificar que esta não é uma estrutura física na escola, mas sim uma estrutura logística que contempla de forma integrada e articulada dimensões individuais e contextuais, ou seja, dimensões do aluno e dos contextos educativos. O Centro de Apoio à Aprendizagem tem como objetivos apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo ou na turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo. Tem também como objetivo promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar. É, portanto, uma ponte com a vida ativa do aluno com necessidades educativas específicas. E, por último, promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma da criança. Em Portugal, esta estrutura funciona numa lógica de serviços de apoio à inclusão e insere-se no contínuo de respostas educativas disponibilizadas pela escola. Foi criado um por cada agrupamento de escolas, como parte integrante do quadro de autonomia das escolas, em resposta ao decreto-lei que regulamenta a educação inclusiva. Tem 2 eixos de ação: o suporte aos docentes responsáveis pelos grupos ou turmas, que, entre outros aspectos-chave, inclui o desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado, e a complementaridade ao trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos educativos. Este Centro de Apoio à Aprendizagem tem geralmente uma equipa multidisciplinar associada. Esta equipa multidisciplinar pode funcionar como um núcleo de um sistema articulado de trabalho em rede entre diferentes parceiros, sejam eles da área da educação ou da saúde. Por exemplo, a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva pode solicitar a colaboração da equipa de saúde escolar, sempre que necessário. Por exemplo, a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva pode solicitar a colaboração da equipa de saúde escolar, sempre que necessário, com o objetivo de constituir uma abordagem participada, integrada e eficaz. Trata-se de uma equipa de composição diversificada, composta por professores titulares, professores de ensino especial, psicólogos, terapeutas, assistentes operacionais e outros. É um recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem, que tem como atribuições e competências propor o apoio à sua implementação e respectivo acompanhamento e monitorização, aconselhar os docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, acompanhar a atividade do próprio centro e sensibilizar a comunidade educativa. Esta equipa também tem um papel crucial na sensibilização para a educação inclusiva, assegurando que a escola adota uma visão estratégica, missão, princípios e valores orientados para a inclusão. Desenvolvem assim um meio potenciador de práticas inclusivas através, por exemplo, da dinamização de espaços de reflexão e formação, envolvendo toda a comunidade educativa, da identificação de práticas coerentes e fundamentadas, já desenvolvidas pelas equipas pedagógicas da escola.
Passamos agora ao último recurso de um ecossistema inclusivo, as comunidades de aprendizagem, que têm como papel incentivar a aprendizagem profissional para além da formação e capacitação do pessoal escolar para o ensino inclusivo, desenvolvendo assim uma visão profissional para a inclusão. As comunidades de aprendizagem profissional podem sensibilizar pessoal docente e não docente para os vícios da escolarização, isto é, as estruturas e mecanismos estabelecidos no sistema que tendem a reproduzir desigualdades. Constituir ou integrar comunidades de aprendizagem profissional para a inclusão inclui, por exemplo, grupos de trabalho escolares para além do pessoal escolar, formação de professores universitários por via de programas de pós-graduação, associações de pais, familiares e outros prestadores de serviços comunitários locais e envolvimento de todas as partes. Envolver todas estas partes tem-se revelado uma boa prática, segundo a Agência Europeia para as Necessidades Especiais e Educação Inclusiva. Partilhar práticas e competências e mapear o desenvolvimento de equipas para a inclusão faz parte da missão destas comunidades. Além dos objetivos já referidos, salienta-se o adotar uma perspectiva inclusiva de toda a escola como objetivo último desta estrutura. Para quem não conhece, existe um projeto da Agência Europeia para as Necessidades Especiais e Educação Inclusiva, o Teacher Professional Learning for Inclusion, um projeto que propõe explorar aspectos-chave da formação de professores e como os professores podem ser efetivamente preparados para incluir todos os alunos. A agência pretende incluir todos os seus países membros no projeto, explorando as políticas nacionais de aprendizagem profissional de professores para a inclusão. Vamos conhecer melhor este projeto através do vídeo seguinte. In an inclusive classroom, learners can grow alongside their friends and peers. The opportunity for everyone to work as a team and build lasting relationships is a cornerstone of an equitable educational environment. The European Agency for Special Needs and Inclusive Education supports ministries of education as they put this ideal into practice. We provide a platform for collaboration, working with over 30 member countries to ensure high-quality educational opportunities for all learners. The agency fosters transnational cooperation with organisations like the European Commission and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, as well as educators, experts, learners and their families. Together, we work towards inclusive education throughout Europe. To realise our vision, we have built a peer learning framework. We create ways for member countries to exchange knowledge, combining policy, practice and research perspectives. At the agency, we facilitate peer learning in a variety of ways. Country policy reviews provide snapshots of member countries' educational policy frameworks. Data collection offers insight into statistics such as enrolment rates. Thematic projects involve policymakers, researchers, school leaders, teachers, parents and learners, looking at topics such as financing policies for inclusive education systems. And finally, through the European Commission's Structural Reform Support Service, we address individual challenges identified by ministries of education relating to policy reforms and implementation. Through these activities, we produce evidence-based policy recommendations to inform and improve inclusive education systems. We also identify goals that schools and educators can work towards. And importantly, we encourage cohesion for a brighter future across Europe, because everyone benefits when we can share our strengths and learn from others. Outro projeto de referência na área das comunidades de aprendizagem profissional que lhe queremos dar a conhecer é o projeto Included. Em 2011, este foi o único projeto de investigação das ciências sociais destacado pela Comissão Europeia. É coordenado pelo CREA da Universidade de Barcelona, que tem como missão identificar atuações de êxito que contribuem para superar o fracasso e a evasão escolar, bem como superar o risco associado de exclusão em outras áreas como emprego, saúde, habitação e participação política. O Instituto Natura, em Espanha, tem um curso de ensino à distância sobre comunidades de aprendizagem. Pode consultá-lo no link indicado neste slide, que corresponde ao site do Instituto Natura.
Vamos conhecer melhor o projeto Included através de um vídeo realizado pelo Instituto Natura. Hola, ¿todo bien? Yo me llamo Magdalena Monteiro. Soy profesora y contadora de historias. En esta clase voy a presentar las bases científicas del aprendizaje dialógico, que viene de la investigación Included, un estudio coordinado por el CREA, Centro de Investigación en Teorías y Prácticas de Superación de Desigualdades Sociales de la Universidad de Barcelona, que identificó procesos educativos exitosos que contribuyen a superar el fracaso y la deserción escolar. Hoy vamos a hablar sobre los descubrimientos y resultados de esta investigación. Es importante que ustedes presten atención porque vamos a retomar este contenido en las demás clases de este curso. El Included fue implementado sobre metodologías comunicativas. Un abordaje donde la construcción de conocimiento se basa en el diálogo igualitario entre investigadores y la comunidad escolar. El resultado es construido a través de acuerdos, de forma que sea fruto de la plena interacción entre todos los participantes. En el origen del proyecto fueron reunidos estudiosos de 15 universidades e instituciones de investigación europeas, representantes de grupos vulnerables, profesores, educadores, familiares y formuladores de políticas en torno a dos objetivos principales. El primer objetivo se enfocaba en la educación y tuvo su representación en las actuaciones educativas exitosas, que son estrategias educativas que se orientan a la cohesión social y a la mejoría del aprendizaje de todos los estudiantes. El segundo objetivo del trabajo fue documentar formas de conectar las iniciativas educacionales a otras áreas de la sociedad como la vivienda, el empleo, la salud y la participación social en general. A partir de esas ideas, el Included se dedicó al estudio de 26 casos en escuelas localizadas en regiones de alta vulnerabilidad. Se verificó que aún en un grupo diverso de estudiantes, los resultados académicos eran alentadores comparados con otras escuelas en la misma situación. Según la investigación, eso fue posible gracias a actuaciones educativas exitosas que trajeron dos importantes descubrimientos. Agrupar a los estudiantes de la forma más heterogénea posible y reorganizar los recursos humanos para atender la diversidad contribuye con el rendimiento académico de ellos. Y la participación de familiares y de la comunidad impacta en la superación de la exclusión social, reconociendo que esa responsabilidad no se limita solo a la escuela. En los cursos de grupos interactivos y participación educativa de la comunidad, usted podrá saber más sobre esas contribuciones. Las actuaciones educativas exitosas identificadas por el Included en las escuelas pioneras del proyecto ya fueron aplicadas en otros contextos y obtuvieron excelentes resultados. Se comprobó entonces que son prácticas que, aplicadas a otros contextos, producen los mismos resultados, mejorando considerablemente el éxito académico y la convivencia entre todos. De ese modo, es posible utilizar perspectivas geográficas, culturales y sociales que son muchas veces usadas para legitimar desigualdades, como base para la implementación de políticas educacionales transformadoras. Las experiencias con esas acciones muestran cómo es equivocado el discurso que culpa a los estudiantes o al ambiente por el fracaso escolar, especialmente cuando se trata de minorías. Se descubrió que cuando esas acciones son implementadas en escuelas ubicadas en áreas desfavorecidas, con predominio de estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad, los resultados mejoran. Queda claro en este escenario que lo crucial no es la composición del grupo de estudiantes, sino el tipo de acción educacional implementada. Me gustaría que, después de esta clase, reflexionaran sobre las condiciones actuales de enseñanza en la escuela de su barrio o de su comunidad, lo que hay de positivo y de negativo en el medio actual. Cómo transformar en más humana y productiva la convivencia entre empleados de la escuela, profesores, familiares y comunidad en general.
Su escuela puede tener más interacciones con los familiares y también entre los estudiantes, de modo que esto proporcione avances en el aprendizaje. Un paso que, si es dado en conjunto y de común acuerdo, puede traer muchos beneficios para todos. Gracias por la compañía y hasta la próxima clase. Para ver este vídeo com legendas na sua língua, aceda por favor ao YouTube e ative as legendas. Caminhamos agora para o último tema deste módulo, a parceria estratégica Escola-Comunidade-Família. Como já referimos no início desta apresentação, professores, pais e comunidades são muito mais do que um recurso valioso. Eles são os elementos-chave para apoiar todos os aspectos do processo de inclusão. Contudo, só muito raramente existe esta simbiose entre escola e sociedade. Por isso, é ao professor do ensino regular que cabe a maior responsabilidade pelos alunos e pela sua aprendizagem no dia-a-dia. Seja qual for o sucesso com que a criança é ensinada na escola, a participação na família e, em alguns casos da comunidade, é considerada indispensável se pretende assegurar que aquilo que a criança aprende na escola é aplicado em casa e noutros locais onde decorre a sua vida diária. Para que esta parceria efetivamente aconteça e perdure, é essencial a abertura de canais de expressão, diálogo, negociação, participação, decisão, de acompanhamento dos processos educativos. Lembro que a função da educação inclusiva é levar o sistema educativo a criar valores e modelos de intervenção que conduzam toda a comunidade escolar a apropriar-se de instrumentos que permitam a todos a participação e o sentido de pertença a diferentes comunidades em efetivas condições de equidade. Não desista de informar, estimular, responsabilizar e preparar de forma efetiva as famílias dos seus alunos. Mas se as parcerias são tão importantes, o que precisa acontecer para que estas efetivamente funcionem? Segundo a autora Anne Turnbull, é necessária confiança. E como se constrói a confiança com as famílias? Em primeiro lugar, através da comunicação. Comunique-se abertamente e honestamente com as famílias num ambiente que seja confortável para elas. Tente não se comunicar com as famílias apenas quando tem más notícias sobre o aluno. Em segundo lugar, através do respeito. Trate as famílias com dignidade e aceitação. Considere como pode criar um ambiente respeitoso para as famílias. Pense no conteúdo que apresenta ou nas atividades que realiza em sala de aula. Como pode estruturá-los para honrar e incluir estudantes de diferentes origens, por exemplo? Tente ajudar as famílias a ver os pontos fortes, únicos dos alunos, em vez de se concentrarem apenas nos seus déficits. Também com respeito, tente reconhecer que as famílias podem viver muitas circunstâncias que podem nem saber ou entender. Em terceiro lugar, através da igualdade. Para praticar a igualdade com as famílias, tente reconhecê-los como um membro da equipa que trabalha para os resultados dos alunos. Partilhe o poder e trabalhe em conjunto, valorize as suas opiniões e reconheça-as como especialistas sobre o seu próprio filho. É importante valorizar a família como pessoas que possam ter conhecimentos ou ideias que possam complementar a sua própria experiência como educador. Em quarto lugar, trabalhe a competência, a sua competência. Certifique-se de que é altamente qualificado na sua área. Continuar a aprender e crescer e a ter altas expectativas. Seja um aprendiz ao longo da sua vida. Se houver habilidades específicas que ainda não possui, tente obter mais formação ou abordar especialistas que possam ajudá-lo. Em quinto lugar, a defesa de direitos. Para praticar advocacia com as famílias, foque-se em chegar à melhor solução para o aluno. Às vezes, a família pode sentir-se como se estivesse sozinha a defender o melhor interesse do aluno. E muitas vezes é uma lufada de ar fresco para um educador ou um profissional relacionado ir além e expressar as suas opiniões sobre qual é a melhor solução para os alunos. Por último, e não menos importante, o compromisso. Esteja disponível e seja consistente. Para construir uma parceria de confiança com as famílias, precisa demonstrar que está comprometido. O projeto Included fez um estudo sobre as estratégias para a inclusão e coesão social na Europa a partir da educação.
Desse estudo faz parte uma análise da participação das famílias e da comunidade. As principais conclusões apontam algumas medidas que conferem maior probabilidade de conseguir êxito escolar e participação das famílias, como, por exemplo, famílias e membros da comunidade que participem nos processos de aprendizagem dos alunos, nos processos de tomada de decisão, nos programas educativos, na própria monitorização e prestação de contas da escola em relação aos resultados educativos e na avaliação de programas e do currículo. Outros autores desenvolveram através dos seus estudos uma lista de verificação que permite fazer uma reflexão sobre a cultura de envolvimento da escola. Propomos que numa autoanálise verifique se responde afirmativamente a todas as questões desta lista. Os pais estão bem informados sobre as políticas e práticas da sua escola? Os pais conhecem as prioridades do projeto educativo da sua escola? Os pais têm a oportunidade de participar nas decisões tomadas sobre a sua escola? As dificuldades e receios que alguns pais têm no contacto com a escola e reuniões com professores são reconhecidos e tomadas medidas para os superar? Existem diferentes possibilidades de pais se envolverem no trabalho da escola? Existem oportunidades diversificadas para que os pais possam discutir os progressos e preocupações a respeito dos seus filhos? As diferentes contribuições que os pais podem oferecer à escola são igualmente valorizadas? Os professores valorizam o conhecimento que os pais têm sobre os seus filhos? Os professores encorajam o envolvimento de todos os pais na aprendizagem dos seus filhos? E por último, os pais sentem que as suas preocupações são realmente consideradas pela escola? Concluímos assim este módulo, reforçando que, sem dúvida alguma, é necessário criar uma escola que seja uma comunidade participada de aprendizagem. Sem criar comunidades disponíveis para a efetiva escuta do outro, não será possível refundar a escola para o século XXI. E para praticar os conhecimentos que adquiriu neste módulo, sugerimos que os coloque ao serviço da sua própria escola. Aceda ao índice para a inclusão no link indicado neste slide e no resumo deste vídeo. Se ainda não tem este documento, pode descarregá-lo na sua língua. Gostaríamos que aceitasse pelo menos um destes dois desafios. Gostaríamos que refletisse sobre as prioridades para a inclusão na sua escola. Para isso, aceda ao formulário que temos disponível na descrição deste vídeo e responda às questões. Também temos um conjunto de atividades que propomos que realize na sua escola. Pode aceder a este segundo documento, escolher uma das atividades, realizá-la e depois dar-nos feedback. Esperamos que este módulo tenha sido interessante para si e que lhe tenha dado não só pistas, como também ferramentas concretas para trabalhar a inclusão na sua escola. Sugerimos que consulte o manual para um estudo mais aprofundado. Propomos alguns recursos adicionais que complementam o que aqui sugerimos. Além de tomar nota sobre as principais aprendizagens que retira deste vídeo, agradecemos a sua avaliação no link indicado no resumo do mesmo. Obrigada pela sua participação.